O movimento da Ação Imperial Patrianovista, também conhecido só como Patrianovista, surgiu na década de 1920 e 1930. Liderado por Arlindo Veiga dos Santos, foi um advogado, jornalista e político brasileiro que se destacou por suas atividades monarquistas e no movimento negro no Brasil, sendo o primeiro a criar um partido negro brasileiro, a chamada Frente Negra Brasileira, e o jornal Voz da Raça, em que ele denunciava casos de racismo e indo contra as ideias eugenistas da República. A Patrianovista acreditava na restauração da monarquia orgânica no Brasil como forma de solucionar os problemas sociais e econômicos da época. Com fortemente influência do catolicismo e integralismo lusitano, eles tinham a visão que a República não havia conseguido cumprir suas promessas de progresso e igualdade, e que somente a monarquia poderia trazer de volta a grandiosidade e a coesão social que o país tanto necessitava. Eles viam no imperador um símbolo de unidade nacional e defensor da fé e da moralidade, capaz de transcender os interesses partidários e promover o bem comum. Os patrianovistas organizaram campanhas, manifestações e publicações para disseminar suas ideias e conquistar o apoio. Sua influência pode ser sentida nas discussões sobre a identidade nacional e a forma de governo mais adequada para o Brasil. O Arlindo Veiga também teve fortes ligações com o integralismo. Ele colaborou estreitamente com Plínio Salgado e desempenhou um papel importante na disseminação dos ideais integralistas. Contudo, ambos os movimentos valorizavam a ordem, a tradição, o catolicismo e uma visão nacionalista de Brasil. No entanto, enquanto o integralismo defendia um Estado republicano, Patrianovista defendia um retorno à monarquia como uma solução para os problemas do país. Dois movimentos significava que o patrianovista herdou algumas das estratégias organizacionais e retóricas do integralismo. Além disso, a liderança de Veiga dos Santos em ambos os movimentos levou a uma continuidade de suas ideias políticas e sociais. Até mesmo Dom Pedro Henrique de Orleans de Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil durante a maior parte do século XIX, foi uma figura central na relação entre o patrianovista e a família real. Mantendo contatos com os líderes do movimento, embora não tenha se envolvido diretamente na política, seu apoio foi crucial para a credibilidade ao patrianovismo. No entanto, o patrianovismo começou a perder força na década de 1960, especialmente após o golpe militar de 1964. O regime militar instaurado no Brasil, que dificultou a atuação de movimentos monarquistas. Além disso, a repressão política e a censura limitaram a capacidade de organização e disseminação das ideias patrianovistas. Com a morte de Arlindo Veiga dos Santos em 1978, o movimento perdeu seu principal líder e, consequentemente, grande parte de sua influência e estrutura organizacional. Embora o patrianovista tenha acabado, ele deixou um legado cultural significativo. O movimento contribuiu para a preservação da memória da monarquia brasileira e das figuras históricas do período imperial, como Dom Pedro II e a Imperatriz Leopoldina. A influência do patrianovista pode ser vista em grupos monarquistas atuais, como a Ação Orleanista e Legião Anchieta, que continuam a promover os ideais monarquistas. Talvez você conheça a figura de Dr. Enéas Carneiro, bem popular por suas mitadas e seu sonho que o Brasil investisse na bomba atômica, mas poucos lembram do Partido de Reivindicação da Ordem Nacional, mais conhecido como PRONA. Fundado em 1989, o PRONA se destacou por suas propostas firmes e muitas vezes controversas. Entre suas principais ideias estavam a defesa de um Estado forte e centralizado, o desenvolvimento científico e a tecnologia do Brasil, e uma política externa independente e a necessidade de um Brasil soberano, capaz de se impor no cenário internacional, e acreditava no potencial científico e militar do país
país como pilares para nossa soberania. No que diz respeito às propostas do partido, o Prona defendia uma reforma do Estado que priorizasse a eficiência, transparência, combatendo a corrupção e promovendo uma gestão pública mais responsável e voltada para o bem-estar da população. Além disso, o partido também se destacava pela defesa dos direitos individuais e pela promoção da justiça social. No entanto, a trajetória do Prona não foi isenta de desafios. A forte personalidade de Dr. Enéas muitas das vezes eclipsava em que enfrentou dificuldade para se institucionalizar e se manter relevante após a morte do seu fundador em 2007. A falta de uma liderança sucessora com o mesmo carisma e a capacidade de mobilização do Dr. Enéas resultou no enfraquecimento gradual do partido. Doom shot, motherfucker. Tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Cara, imagina um movimento que foi sugado pela história. Essa, meus senhores, é a Ação Social do Trabalho, o primeiro partido fascista do Brasil. O Partido Nacional Fascista, ou a Ação Social do Trabalho, ou Ação Social Brasileira, criado por José Fabrino de Oliveira Baião, fundou a Ação Social Brasileira, partido de orientação fascista fundado em 1930. Não se sabe até quando o partido se manteve em atividade exatamente, mas em fontes datam até 1935. O partido se referiu-se com, entre aspas, um partido político nacionalista que tem por fim pugnar pela realização de todas as medidas favoráveis ao fortalecimento moral, intelectual e material do Brasil, para a ação social brasileira que põe a disciplina a serviço da vontade. A lei está acima do homem, a ordem acima da lei, o direito acima da ordem e a pátria acima de tudo. A ação social do trabalho executará pela razão ou pela força todos os atos necessários a realizar seu triunfo. Fechando aspas. O partido defendia medidas de proteção à agricultura, ao desenvolvimento industrial, à educação mental e moral do povo, em a favor da nacionalização dos diversos rumos da economia, pesca, marinha, utensílios agrícolas e imprensa política. Sem esquecer as medidas de fortalecimento da raça, o objetivo geral do movimento era a substituição do regime federativo, cuja força dissolvente dividiu o Brasil, por um todo homogêneo organizado a partir da célula municipal, a fim de restabelecer a unidade nacional dentro do sistema corporativo. O uniforme do movimento acompanha-se de uma camisa azul celeste, um cruzeiro do sul, gravata azul marinho, calças caqui, meias e sapatos pretos, e quando o clima ficar meio frio, chapéu escoteiros com 8 centímetros de aba. A sua primeira menção apareceu em 2 de julho de 1933, no jornal A Batalha, que seria uma entrevista, e também vários de seus textos de José ou publicando no referido jornal que foi mencionado. Mas cara, no final disso tudo, o partido meio que caiu na obscuridade, quase até mesmo nem existe fontes exatas do que aconteceu exatamente. Vou deixar as fontes onde, se quiser pesquisar melhor ou ir mais a fundo, na descrição, onde que eu acho as informações sobre o partido. Legião Cearense do Trabalho. Bem, foi um movimento que só durou 2 anos, e talvez as informações são bem escassas a seguir. Fundada pelo militar e escritor Severino Sombra de Albuquerque, fundado no Ceará, Fortaleza, em 1931, e tendo como cofundadores o tenente Jeová Mota e o padre Helder Câmara. A Legião foi um movimento de natureza corporativista, integralista, católico, com inspirações da bula papal Rerum Novarum do Papa Leão XIII, e a organização dos trabalhadores de diversas lideranças, e contou com a adesão de associações, passando a representar em menos de um mês. Fazia passeatas e desfiles para difundir suas ideias. Severino Sombras publicava o jornal O Legionário e veiculou suas críticas ao sistema político, clamando às classes sociais a cooperarem para que pudesse recuperar os
ideais humanistas e assim como elaborou a diretriz do seu movimento em uma cartilha, o Ideal Legionário, relatando que em períodos da história, equilibrados ou desequilibrados, teve na preservação da espiritualidade e da regionalidade ou parâmetros. Enfim, como isso tudo meio que acabou. No ano seguinte, que aconteceu a famosa Revolução Constitucionalista de 1932, que foi uma revolta em São Paulo contra o governo de Vargas, que os paulistas queriam mais uma autonomia e uma nova constituição. Por conta desse evento, Sombra foi preso, supostamente acusado de ter tentado articular forças nordestinas para auxiliar São Paulo contra o governo de Vargas. Foi mandado para Portugal, onde permaneceu por um ano em exilado. E esse mesmo ano, também foi fundado a conhecida Ação Integralista Brasileira, criada por Plínio Salgado. Quando Severino ficou sabendo sobre os integralistas, ele voltou para o Brasil, aceitou participar ao movimento integralista, porém percebeu que o Plínio havia dado uma roupagem mais urbana e de classe média ao movimento, ao contrário de suas ideias proletárias e sindical. Acusou Plínio de ter copiado as suas ideias da Legião Cearense, assim pedindo mod e visasse ao novo líder dos integralistas. Obviamente, o Plínio recusou e assim ele saiu do partido. E no final, Severino vive sua vida como um militar normal, até mesmo participando do golpe de 64. Ordem Suprema dos Mantos Negros e Ordem Secreta dos Primadistas. Esses dois grupos são a mesma coisa, mas atuavam em estados diferentes. Os primadistas no Rio Grande do Sul e os Mantos Negros no Rio de Janeiro. Foram dois grupos dos anos 60, que eram maçons e se autodenominavam maçons negros. Também era um grupo anticomunista e uma seita ocultista com inspiração na KKK. Eram conhecidos por cometer atos terroristas contra grupos comunistas na época do regime militar. O grupo usava vestimentas no estilo da KKK, mas totalmente pretas, e realizavam rituais de iniciação que incluíam pacto de sangue e lealdade ao grupo. Foi fundado por um conhecido agente anticomunista na década de 1960, Joaquim Miguel Vieira Ferreira, apelidado de Joaquim Metralha, também integrante do MAC, Movimento Anticomunista. Ele foi secretário-geral da Cruzada Brasileira Anticomunismo e agente do CENIMAR, o Serviço de Informações da Marinha durante a ditadura. Seus grandes ataques foram na sede da União Nacional dos Estudantes, onde abriram fogo no local, e o atentado à Rádio Farroupilha. Nesse atentado, um grupo com 8 primadistas encapuzados entrou na Galeria Rosário, no centro histórico de Porto Alegre, no sábado, dia 6 de janeiro de 1962. Por volta das 20h30. 4 primadistas ficaram no térreo. Os outros subiram ao 22 ao andar, em direção aos estúdios da rádio. O objetivo era interromper o programa de audiência. Repórter isso. Eles obrigaram o jornalista a ler ao vivo o manifesto primadista, que dizia que o Brasil passava por um momento de emergência e que todos os brasileiros patriotas deveriam abandonar sua indiferença e lutar organizadamente para salvar o país do comunismo. Mas a leitura do manifesto não saiu como esperado. Ao se dirigirem ao estúdio, um guarda rodoviário que estava no local lutou com um dos invasores e o imobilizou. Durante a luta, sua arma disparou, assustando os outros. No total, havia 8 participantes. Alguns subiram a rádio e outros ficaram de guarda. O primadista dominado foi identificado como Luiz Augusto Fontela dos Santos, funcionário da TV Piratini. Detido e levado para a delegacia, Fontela, que pertencia à Marinha, contou sobre o plano e entregou o nome dos demais integrantes do grupo em Porto Alegre: Valdir Barbosa da Silva, sargento do Exército; Walter Cunha Santos, eletricista; Henrique Dias Cabral, tenente do Exército; e José Renir dos Santos, barbeiro no quartel do 3º Exército, setor de intendência, além de vários outros cujos nomes não são tão relevantes. Uma cópia do manifesto foi encontrada pela polícia gaúcha escondida, mas nunca foi disponibilizada ao público.
tornando-se uma espécie de Lost Media. A sociedade secreta ostentava uma bandeira com listras pretas e vermelhas, 5 estrelas e uma águia bicéfala. O preto simbolizava o luto pela morte dos irmãos primadistas, e o vermelho, o sangue derramado por eles. As 5 estrelas representavam as 5 regiões geoeconômicas previstas na filosofia primadista. Não se sabe exatamente como o grupo acabou. Parece que alguns membros saíram para formar outras seitas e outros desapareceram. Não se sabe ao certo o que aconteceu, e é improvável que ainda estejam ativos.